Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Drible, romance de 2013 do autor Sérgio Rodrigues e que foi um dos semifinalistas ao Prêmio Jabuti em 2014. Para mim, O Drible era para ter sido o vencedor do Prêmio Jabuti, mas quem venceu no ano de 2014 foi o livro Reprodução, do Bernardo Carvalho, que é um livro que eu não gosto muito, então preferia que O Drible tivesse ganho naquele ano. Mas mesmo assim, esse romance foi recompensado, vencendo em 2014 o prêmio Oceanos, que na época ainda era chamado Portugal Telecom. Ou seja, estamos falando aqui do vencedor do prêmio Oceanos no ano de 2014. O Drible é um romance que, pelo título, parece que vai falar sobre futebol ou vai tratar apenas sobre uma grande partida de futebol, mas não é bem por aí. O livro fala sim sobre futebol, ele é um dos poucos grandes livros brasileiros que trata sobre essa paixão nacional e por isso o livro é um sucesso. Muito mais do que isso, ele é um livro que vai tratar sobre a linguagem do futebol e como essa linguagem do futebol faz parte da cultura do Brasil e dos brasileiros. Como essa história do futebol também está entranhada com a nossa história de povo brasileiro. Aqui temos a narrativa de dois personagens. Um filho chamado Murilo Neto, que é o protagonista da nossa história, e o pai dele, o Murilo Filho. O Murilo Neto está aí com seus 48 anos, ele trabalha em um jornal como escritor, mas ele está lá meio melancólico com a vida, porque ele não teve uma vida muito boa com a figura do pai, que era um comentarista de futebol que viveu a famosa Era de Ouro da seleção brasileira, ali na década de 60 e 70, e passou pelos 3 campeonatos que o Brasil ganhou da Copa Mundial. E principalmente ele esteve em contato com a figura mítica aqui colocada nesse romance, que é o Pelé. O reencontro de pai e filho, já que o Murilo Filho não participou da criação efetiva do Murilo Neto, se dá agora no ano de 2010, 2011, por aí, no qual o Murilo Filho está velho e com uma doença gravíssima próximo da morte. E ele busca se reencontrar com a figura do Murilo Neto. O romance começa de uma maneira incrível, citando Dom Casmurro, do Machado de Assis, que também rememora a vida, né? E tenta ligar as pontas do presente com as pontas do passado. É muito interessante a citação que o Murilo Filho faz para começar a contar a história dele e do futebol para o Murilo Neto. O Murilo Neto, ele tem um romance com uma mulher chamada Gleice Kelly, uma atendente de farmácia. É um romance meio complicado, porque ele não consegue se relacionar muito bem com as mulheres da vida dele, talvez por um reflexo psicológico da figura do pai ou da falta dessa figura do pai.
Então ele também vive esses romances rápidos e descartáveis com várias mulheres e vai tentando reencontrar também a figura desse pai. O pai narra a história de um jogador chamado Peralvo para o filho, que viveu ali na mesma época do Pelé e que poderia ter sido tão grande quanto Pelé, mas que não foi, também por algumas escolhas e algumas situações da vida que o Peralvo passou. Então, o Murilo Filho, ele busca se reencontrar com o filho, né, o Murilo Neto, e ao mesmo tempo ele conta a história do Brasil através da história desse personagem fictício que é chamado Peralvo. Então a gente tem como grandes personagens aqui do livro o protagonista, o Murilo Neto, que esse já não é apaixonado por futebol. Esse já é apaixonado por música, e a partir da trajetória do Neto, a gente vai conhecer também a trajetória do rock nacional da década de 80. A gente vai ter referências como Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Paralamas do Sucesso e outras bandas que fizeram sucesso inicialmente na década de 80. E através do Murilo Filho, a gente vai ter essa figuração do futebol. É muito interessante a relação entre pai e filho aqui, como através do futebol e da música, esses personagens vão se encontrando, e como o Murilo Neto, a partir de um acontecimento lá no finalzinho do livro, ele vai se tornando uma figura muito parecida com o pai, né? E também como o Pelé é colocado na narrativa como essa figura mítica, e que aqui ele é tão palpável que ele se torna também um dos grandes personagens dessa narrativa, principalmente no capítulo que abre o livro e no final do livro. Então é um grande livro, um excelente livro, que ainda assim está preso, como eu comentei sobre outros livros, antes de 2018, a estruturas do início da década de 2010, ou seja, não temos uma narrativa em primeira pessoa. Na verdade, a gente tem uma narrativa que às vezes é em terceira pessoa, às vezes é em primeira pessoa. Era melhor que o livro tivesse continuado inteiramente em terceira pessoa, já que era a marca dessa primeira metade dos anos 2010. A história se passa no Rio de Janeiro, mas não fica muito bem estruturado a relação dessas personagens com o espaço, principalmente com um espaço tão rico em relação à história do futebol, mas ainda assim melhor do que outros livros do início dos anos 2010, mas que é uma narrativa muito divertida, apesar de trazer essa linguagem do brasileiro e principalmente das pessoas que estão no meio do futebol, que parece, sim, às vezes uma linguagem machista, uma linguagem estruturalmente ligada a um patriarcalismo muito intenso, mas que é a linguagem, e era, na verdade, a linguagem durante muito tempo das pessoas que estavam no meio futebolístico ali. Tanto jogadores, como Peralvo, como o Murilo Filho,
que era comentarista. Então, um grande livro, merecedor do prêmio Oceanos e merecedor de outros prêmios, mas que não ganhou o prêmio Jabuti. Valeu vocês, leiam O Drible de Sérgio Rodrigues e até o próximo vídeo.